Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Então vamos a Brasília, linha direta aqui com a redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa ao vivo. Ricardo, boa tarde. Há quanto tempo, hein? A gente não se falava aqui no ar? Boa tarde, Adriana. Pois é, muito tempo que a gente não se fala. É um prazer aí conversar com você, né? Ter a oportunidade de falar novamente com você agora aqui no Alerta. Pois é, o prazer é meu, viu, Ricardo? E vamos falar primeiro sobre um balanço, né? Sobre mais essa questão das solturas dos presos do dia 8, porque o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar hoje mais 130 presos. E aí, claro, cumprindo, né, uma série de condições, né, cumprindo uma série de medidas cautelares. E aí a gente tem também um balanço, porque naquela época, perto do dia 8, foram mais de 2.000 pessoas detidas, né? E aos poucos, essas pessoas foram sendo liberadas e agora, hoje, Alexandre de Moraes mandando soltar mais 130, Ricardo. Exatamente. Essas 130 pessoas que foram soltas hoje fazem parte de um conjunto de 919 pessoas que já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República, ou seja, já há uma ação contra elas, né? O Ministério Público considera que elas cometeram crimes. Essa ação agora vai para análise da Justiça, né? Pelo menos por enquanto, no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Supremo designe outras instâncias da Justiça para analisar, e aí a Justiça decide se essas pessoas viram réus ou não, né? Então, 130 soltos hoje. Para que as pessoas tenham uma ideia, no dia 9 de janeiro, aquele dia que cercaram o QG do Exército em Brasília e fizeram as prisões, foram 2.151 pessoas presas. Dessas 2.151, 745 não chegaram nem a ficarem detidas, né? Elas foram soltas imediatamente, ou porque eram pessoas com mais de 70 anos, ou mulheres que estavam naquele momento com filhos de menos de 12 anos, ou pessoas que tinham entre 60 e 70 anos, mas tinham comorbidades. Enfim, essas pessoas foram soltas. As demais 1.406 foram levadas a estabelecimentos prisionais, e dessas 1.406 ainda estão presas 392. São 310 homens e 82 mulheres. Mas, como é bem ressaltado, essas pessoas não estão livres, obviamente, das investigações e de eventuais punições. Todas elas vão responder em liberdade, com uma série de restrições, mas não significa que mais adiante não possam ser condenadas e presas, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, dessas 919 pessoas que já foram denunciadas, ou seja, mais da metade ainda falta, né, a denúncia, mas dessas 919 já denunciadas, 700 foram denunciadas pelos crimes, né, por incitação ao crime e por associação criminosa. As outras 219, além desses crimes, tem outros crimes mais graves: golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, por exemplo, pessoas que foram identificadas como responsáveis pelo vandalismo nos prédios públicos, ou seja, essas podem tomar penas maiores do que as outras 700 já denunciadas, né? Pois é, e tem algumas condições que aí é necessário ficar de olho, né? Se essas condições estão sendo cumpridas ou não, porque aí corre-se o risco também de voltar, né? Deixar de ter essa regalia de cumprir esse período em liberdade. Como, por exemplo, não usar rede social, não comunicar-se com outros envolvidos. E o que me chama a atenção, Ricardo, desde o início dessas prisões e desde o momento em que essas pessoas começaram a ser soltas, o número de tornozeleira eletrônica. Como que tem tornozeleira eletrônica para todo mundo? Porque há um tempo a gente fazia reportagens aqui sobre a falta de tornozeleiras eletrônicas, não era? É assim. E agora a gente tem aí uma gama, né, de pessoas que têm a necessidade de fazer o uso dela. E será que está tendo para todo mundo, né? Essa é a pergunta também. Pelo menos no primeiro momento, sim. Não há nenhum relato de que tenha faltado, né? Pelo menos não aqui no Distrito Federal. Agora, são várias restrições, né? A questão da tornozeleira é uma delas, mas eles não podem ir para o exterior, tem o passaporte cancelado, não pode sair no fim de semana, tem que ter recolhimento noturno, tem que comparecer à justiça toda segunda-feira para dizer que está lá, né?
presente. São várias as restrições aí para que essas pessoas possam ficar em liberdade. Pois é. Ô Ricardo, um outro assunto que a gente vai falar também é do programa Voa Brasil. Assim que foi anunciado esse programa, tinha um alvoroço, causou-se um alvoroço, porque todo mundo estava achando que estava podendo viajar com passagem a R$200, né? E isso, pelo menos, eu falo... a população de forma em geral, né, que leu essa notícia, até brilhou os olhos em relação ao preço da passagem. Mas não é bem assim. E hoje o ministro Márcio França detalhou um pouco mais, né, esse projeto Voa Brasil. Isso, o programa mesmo, que não chegou a ser anunciado oficialmente, é apenas o ministro, né? Isso, começou a falar sobre o assunto e aí começaram a pescar ali as informações, recolher algumas informações, mas ele ainda vai ser lançado provavelmente para valer aí no segundo semestre, né? Mas a ideia é pegar aí os voos que estão com vagas ociosas, né? Ao longo do ano, isso acontece, o ministro dá esse exemplo bem claro, né? Da segunda metade de fevereiro até junho e depois de agosto até novembro, e pegar essas vagas que representam em alguns casos até 20% da ocupação da aeronave e disponibilizá-las ao preço de R$200 para servidores públicos, aposentados, pensionistas e estudantes que estão relacionados a benefício do FIES, né? E o governo explica que o público prioritário é esse, porque essas pessoas podem fazer a compra por meio dos seus benefícios, né, que recebem. Então não há risco de inadimplência, porque esses R$200 eles podem ser divididos em 12 vezes de R$72. Então não haveria risco para as companhias, já que esse dinheiro seria descontado desses benefícios dessas pessoas. Até não ficou claro, o ministro ainda deixou uma porta aberta para dizer, se for feita essa compra antecipada, pago antecipada, isso poderia valer para outras pessoas. Então pode ser que mais adiante a gente tenha uma surpresa de que vale também para o público em geral, né? Mas quando ele fala de 2 passagens para cada um desses públicos, também valeria para pessoas que não estão nesse público, porque um aposentado compra para ele e para a esposa, que às vezes não é aposentada, por exemplo, um estudante compra para ele e para a esposa que não é aposentada, para a gente ter uma ideia, né? Uma outra questão também é que a partir do momento em que essa capacidade ociosa ela acaba, né? Então preencha-se aí essa capacidade, os voos passam a sair cheios. Aí a expectativa também de que as empresas aéreas possam reduzir um pouco a passagem, né? Pelo menos é isso que o governo acredita, né? Que com os voos cheios a passagem vai diminuir, né? A gente sabe que nem sempre funciona dessa forma, né? Às vezes, pelo contrário, às vezes considera-se que esses R$200 não pagam o trecho e que, né? Agora que, já que tem gente viajando por R$200, nós vamos manter o preço, aumentar para as outras pessoas, mas a ideia inicial é de que se o voo não tem ociosidade, você aproveita melhor, recebe ali R$200 por trecho, né? E aí você pode pagar menos, cobrar menos para as passagens das demais pessoas. Essa regra dos R$200 de preço também tem um limite de renda. Se a pessoa ganha mais de R$6.800, mais do que isso, ela não poderia também participar. E a expectativa é de que com isso o governo consiga emitir 12 milhões de novas passagens, bilhetes ao longo do ano. Hoje são mais ou menos 90 milhões, mas esses 90 milhões usados por 10 milhões de pessoas. Tem gente viajando várias vezes e a maior parte dos brasileiros, a grande maioria dos brasileiros, não tem viajado. O objetivo é trazer essas pessoas que não viajam para essas vagas, que, como eu disse, custaria R$200 para qualquer trecho do Brasil, né? Porque tem trechos que você consegue bem próximo disso, dependendo da época do ano. Mas para qualquer trecho não é bem assim, né? Pois é. O Ricardo, e aposentado, pensionista, são públicos, né? Que realmente têm condições de aproveitar essas passagens, né, nesses períodos alternativos, né, nesses meses mais ociosos, porque quem estudante até tem como fazer, né, dependendo, tem como flexibilizar um pouco mais a questão da rotina. Mas o trabalhador, né, aquele que depende das férias escolares, aquele que depende das férias mesmo de julho, de dezembro, né, aquela questão da alta temporada,
fica inviável muitas vezes viajar em agosto, em setembro, em outubro, né? São períodos mais complicados. Por isso até que as passagens são bem mais caras mesmo em janeiro e em dezembro. Quem tem filho normalmente passa por essa dificuldade. É julho, janeiro ou dezembro, não tem muito jeito, né? Eu mesmo tenho um filho pequeno, até então ele estava numa idade que dava para tirar ele da aula um tempo, então eu sempre viajei em novembro, por exemplo, que é bem mais barato. E a partir de agora não tem muito jeito, tem que viajar nessas épocas, né? Mas o estudante, às vezes, ao longo do ano, ele pode usar essa passagem, por exemplo, para ir para um encontro da área dele, né? Para fazer alguma coisa que seja relacionada à área dele também, inclusive. O próprio servidor, às vezes, quer fazer algum curso, alguma coisa, tem essa possibilidade também de utilizar. Agora, os detalhes claros disso não foram divulgados, até porque isso é o ministro Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, que está dizendo, mas provavelmente depois vai ter todo um anúncio, todo um trabalho, né, do governo federal, que também tem prometido pressionar pela redução do preço do querosene de aviação, o que impactaria num preço menor de passagem para todo mundo, né? Diz que é um grande problema, né? O ministro, inclusive, citou que essa é uma grande questão que o governo precisa enfrentar. E um outro ponto também, inclusive hoje, nesse detalhamento que o ministro trouxe, né, em entrevista, inclusive, à imprensa, a questão da ocupação de outros aeroportos para voos de carreira. E aí, Ricardo, eu te pergunto se você acredita que volta-se aquela discussão em relação ao uso do aeroporto da Pampulha para voos de carreira, porque hoje a gente sabe que os voos estão limitados lá, né? Será que seria uma possibilidade também que o governo vislumbra aí de aproveitamento do aeroporto da Pampulha? Pode ser, mas assim, hoje a gente tem um aeroporto de Confins que tem uma capacidade muito maior do que ele recebe, né? Então eu imagino que esse tipo de situação, tanto a Pampulha, como o caso, por exemplo, lá num maior uso aí de outros aeroportos no Brasil, a gente tem um debate lá no Rio de Janeiro, né? Galeão e Santos Dumont, né? São Paulo sempre teve esse debate sobre Congonhas e Guarulhos, né? Esse é um debate que, na medida em que você tem mais gente viajando, aeroportos já chegando à sua capacidade, pode haver, né? Mas eu acho que primeiro a gente tem aeroportos ainda que podem receber muito mais gente. Acho difícil que nesse momento o governo queira explorar esses aeroportos menores. Pois é. Então tá, Ricardo, a gente continua acompanhando, vamos ver também, né, quando vai ser esse anúncio do Voa Brasil, mas já é algo que já se comenta e se discute, né, pelo menos nas rodas de conversa, até porque o povo está com saudade de viajar, né? E as passagens aéreas estão cada vez mais caras. Não só as passagens aéreas, né, Ricardo? Até viajar muitas vezes de ônibus, o custo, né, para se manter na cidade para onde você quer ir. O turismo hoje está muito caro, né? A gente tem até pesquisas mostrando que a classe A, basicamente, foi quem sustentou o turismo durante todo o ano de 2022. Então, vamos ver se a gente consegue mais democratizar, né? Pelo menos essas viagens e que não tenha tanto custo ou tanto prejuízo à população de uma forma em geral. Que a contrapartida disso não seja tão cara, né? Para o povo brasileiro. Exatamente, e é importante dizer que nesse caso desse programa específico não é subsídio público, ou seja, não vai usar dinheiro público para compensar as empresas aéreas para elas poderem cobrar menos.